boa noite, sejam bem-vindos ao Fé na Prática. Eu sou a Alessandra, somos a Catedral Metodista de Petrópolis e que bom poder estar aqui compartilhando um pouco com você sobre a nossa caminhada, sobre o nosso jeito de ser igreja. É muito bom a gente poder compartilhar temas que são muito relevantes, né, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E o tema de hoje é Setembro Amarelo. Nós vamos falar sobre esse tema que ainda é um tabu, né, que é um tema que ainda vem acompanhado de muito preconceito, né? A gente tem ainda muita dificuldade de conversar sobre isso. E a Rebeca Cardoso de Oliveira é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Rebeca. A Rebeca, ela é psicóloga escolar e clínica, né? A Rebeca é mestre em desenvolvimento humano, é a mãe do Theo e a esposa do Luiz. Bem-vinda, Rebeca. Boa noite, Alessandra. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho desse tema que é, como você disse, muito relevante para a nossa sociedade, que é muito necessário a gente falar sobre ele, conscientizar, principalmente. Amém. E que bom, obrigada pela sua vinda até aqui, para poder compartilhar um pouco da sua experiência, né? Você hoje está trabalhando no IMEP, né, que é o Instituto Metodista de Petrópolis, e você vai falar um pouquinho para a gente, compartilhar um pouco dessa sua experiência, né, como psicóloga, enfim. Do que se trata a campanha do Setembro Amarelo, Rebeca? Então, a campanha do Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio e também de valorização da vida. Essa campanha surgiu a partir de um episódio em 1994 nos Estados Unidos, onde um jovem de 17 anos, Michael Amy, que era muito conhecido por andar com seu Mustang amarelo, ele se suicidou. No funeral dele, os amigos e a família tiveram a ideia de compartilhar cartões e mensagens de esperança, de vida, e também utilizar uma fitinha amarela para conscientizar as pessoas sobre a importância da gente dar esse apoio, esse suporte, quando o indivíduo está em sofrimento emocional. A partir daí, essa campanha ela foi se estendendo, e aí, então, foi adotado o símbolo da fitinha amarela e a cor amarela, associando ao Setembro Amarelo. No Brasil, essa campanha chegou em 2014 e desde então ela vem se expandindo cada vez mais no objetivo, no intuito de quê? Conscientizar as pessoas sobre a importância desse tema e sobre a importância da gente buscar informações, mas também ofertar auxílio para pessoas que estão em sofrimento emocional. Muito se fala sobre, às vezes, dados, estatísticas, sobre o suicídio em si, até porque o suicídio é um evento que é multifatorial, ele é difícil da gente definir ou da gente precisar as motivações com clareza ou o que está por trás daquele determinado episódio, porque pode ser por uma questão emocional, econômica, pode ser por um fator social. Então, é uma temática que é complexa até para a gente abordar e falar. Mas muito se fala sobre dados e pouco se fala sobre ofertas de ajuda. Então, a importância da expansão dessa campanha é justamente da gente conscientizar, informar, estar atento, mas também buscar e oferecer às pessoas meios de ajuda. Porque o sofrimento, a gente sabe que ele não existe só em setembro. O sofrimento ele existe ao longo do ano todo e muitas das vezes muito próximo da gente. A gente às vezes pensa nessas questões como questões longe, uma questão que não vai acontecer na minha família ou com pessoas próximas, mas todos podem estar sujeitos ao sofrimento. E se ele não for acolhido e tratado ou bem elaborado, ele pode sim levar a uma tentativa ou uma ideação suicida. Então, é uma campanha que começou a partir de episódio e ela vem se expandindo cada vez mais no Brasil e no mundo todo. Hoje, o mundo todo, no dia 10 de setembro, utiliza esse dia como dia de conscientização dessa prevenção ao suicídio. E você falou sobre dados estatísticos, então só para quem está acompanhando a gente, assistindo, ter uma clareza melhor, uma ideia desse número. Hoje no Brasil, quantas pessoas por ano? Porque a gente tem a pandemia também, né, que agravou um pouco mais isso, né? E quantas pessoas se suicidam por ano no Brasil, Rebeca? Atualmente no Brasil, segundo dados atuais mesmo do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 12 mil pessoas por ano no Brasil. E a gente percebe que a pandemia trouxe grandes impactos. E por que a pandemia trouxe impactos nesse sentido? O ser humano, nós seres humanos somos seres sociais. Sim. Deus nos criou para estarmos em comunhão, isso, em relação com o outro.
A pandemia ela trouxe um agravante muito grande, não só toda a crise econômica, toda a crise social, mas também a necessidade de isolamento, a necessidade de afastamento, que de alguma maneira fragilizou os nossos vínculos. Então, toda a nossa rotina, o nosso dia a dia, o trabalho, as nossas relações foram afetadas pela pandemia. Então, a tendência é que, diante do isolamento, a depressão, a ansiedade, pensamentos que são pensamentos catastróficos, eles comecem a se expandir mais nas pessoas. E aí a tendência é que as pessoas passem a ter uma maior ideação ou tentativa de suicídio. Então, a gente observa que na pandemia houve sim um aumento significativo das tentativas de suicídio e também uma incidência maior dos transtornos emocionais. Porque quando a gente pensa em suicídio, 96% dos casos está relacionado a transtornos emocionais. Então, pessoas que já tinham um quadro de uma dificuldade emocional têm uma probabilidade maior na pandemia de pensar em suicídio. E pessoas que não tinham, mas desenvolveram por conta de todo o isolamento e do contexto, a incerteza, a insegurança que a gente vivenciou e ainda tem vivenciado, porque ainda não passou, pode sim vir a provocar esses transtornos que acabam trazendo também uma possibilidade maior de suicídio. Hoje, quando a gente fala de jovens, né, que é o público que eu trabalho mais, é a segunda maior causa de morte entre jovens. Quando a gente pensa em jovens de 15 a 29 anos, é a morte por suicídio. Então, por isso é tão importante a gente falar, a gente conscientizar. As estatísticas cada vez mais crescem, principalmente entre pessoas mais novas. A depressão, que antigamente a gente percebia que acometia mais adultos, hoje a gente observa e já consegue perceber ela e até diagnosticar e tratar em crianças. Então, a saúde emocional na nossa sociedade ela está muito fragilizada. Então, é importante a gente cada vez mais falar sobre isso para que a gente possa buscar formas de atuar. Para que a gente também não faça parte ou colabore de alguma forma com essas estatísticas que crescem a cada dia mais. E não se omita, né? Diante de... A gente pode não tá acontecendo com a gente, né? Ou com ninguém próximo a nós, mas... pode ser que aconteça com alguém que seja do nosso convívio, né? Mesmo que eu não tenha muita afinidade. Então, a campanha de conscientização ela tem um valor imprescindível, né? Para que a gente consiga combater e zerar esse índice, né? A gente falou sobre os dados, né, de 12 mil pessoas no Brasil. E eu estava lendo também, estudando sobre o assunto, uma pessoa a cada 40 segundos se suicida no mundo. Isso é muito triste, né, Rebeca? Isso é muito triste. Sobre o comportamento suicida, a gente sabe que tem um comportamento de 3 fatores, que é a ideia, a tentativa, até o suicídio em si, né? Até o ato de fato. E a gente, como você disse, a gente se conscientizando, tendo mais propriedade do assunto, conseguindo entender um pouco mais, né, as características, o que leva, né, o comportamento, analisando, a gente pode de alguma maneira ajudar. Né? A gente pode... E você falou também sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que também tem um telefone de contato, e a gente vai passar aí na tela, é 188. Isso, né? 188. E eu estava lendo também que eles estão disponíveis 24 horas por dia, que é totalmente sigiloso. Né? Então, para quem está assistindo a gente hoje, Rebeca, se você está assistindo a gente, você vive essa realidade, então o que você tem a dizer para essa pessoa? Entre em contato com o CVV, procure ajuda, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente e, de repente, conhece alguém que vive essa realidade, que está vivendo, está passando por isso. Sim. Assim, o que eu quero dizer para essa pessoa é que, primeiro, você não está sozinho. O que você está passando não indica que você é fraco, que você é impotente, que você não tem capacidade de lidar com as situações, até porque cada indivíduo tem uma maneira diferente de lidar com as adversidades da vida. Conflitos existem e nem sempre a gente está preparado ou pronto para lidar com eles. O sofrimento ele é real, ele existe dentro da gente e nem sempre a gente consegue passar por ele sozinho. Eu acho que às vezes a gente veste essa capa de super-herói e pensa que a gente tem que enfrentar o mundo e dar conta de tudo. Sim. Mas não é assim.
A gente não está aqui sozinho, a gente não veio a esse mundo para estar sozinho e a gente não precisa enfrentar o sofrimento sozinho. Então, busque ajuda. Primeiro, se desfaça, talvez, de toda ideia, de todo preconceito que te faça pensar que você é menos ou que você Encare é incapaz. a dor, né? Exatamente, até porque a dor, ela está aqui para cada um de Sim. nós. Como eu disse, ninguém está livre de passar por uma situação assim. Então, se desfaça de toda essa ideia e busque ajuda. Você não é o único que está passando por isso. Então, não sinta isso também. Busque pessoas próximas. Se você talvez não encontre ou não saiba em que local buscar essa ajuda especializada, procure um amigo de confiança, um líder da sua igreja, um pastor. Abra o seu coração. Deixe claro que você não está conseguindo lidar com isso, que a vida tem sido difícil. E aí até mesmo essas pessoas podem te encaminhar para uma ajuda. Mas a parte disso, existem sim o CVV, que é um canal que está ali 24 horas por dia com pessoas especializadas e prontas a te acolher e escutar. Existem também em todas as cidades serviços de psicologia gratuito, que você pode procurar ajuda, você pode sinalizar o seu grau de sofrimento e você vai ser amparado e acolhido. E existem pessoas também, uma rede de apoio, sua família, seus amigos que podem te acompanhar e te ajudar. Mas não passe por isso sozinho. Porque se você tentar passar por isso sozinho, pode ser que você não consiga. E aí você lide com mais uma frustração, você lide com mais desafios. Se abra para ser ajudado também. Até porque hoje você é ajudado. E amanhã você pode ser um canal de ajuda. A gente precisa também se acolher para acolher o outro. Então, perceba os sinais em você, entenda quando você não dá conta e não hesite em nenhum momento em pedir essa ajuda, para que lá na frente você possa também testemunhar sobre a sua vida, sobre o seu desafio, sobre como você lidou com essa situação e assim se abrir para ajudar mais pessoas. Rebeca, o que você falou é uma grande verdade, né? Nós não somos super-heróis, né? Então, se dê a oportunidade de se sentir frágil, né? E encare a sua dor, o seu momento, porque isso vai fazer com que a ajuda chegue até você, né? Que você esteja disposto a procurar ajuda, e isso é muito sério, né? Quais são os fatores de risco e de proteção contra o suicídio, Rebeca? Quando a gente fala até desses fatores, Alessandra, são fatores para a gente estar atento, não somente as pessoas ao próximo, mas também a gente, porque às vezes a gente também não valida muito aquilo que a gente está sentindo, não valida muito o momento que a gente está vivendo e o que a gente está passando e escolhe querer ignorar. E vai somatizando isso, né? Exatamente. E a gente vai somando também os sofrimentos. Às vezes eu passo por uma situação traumática ou difícil, eu até passei na minha infância. E achei que eu passei bem por isso e deixei para lá, não elaborei. E aí, depois, na minha adolescência, eu vou passando por outros momentos complicados, mas, novamente, eu deixo para lá. E, de repente, na minha vida adulta, quando eu deparo com uma situação que, às vezes, poderia ser não uma situação que me abalaria, mas por eu já estar com uma bagagem muito grande de sofrimento e de situações que eu não elaborei, isso vem à tona. Isso tudo explode de uma vez. É igual eu costumo brincar com os alunos, é aquela sujeirinha debaixo do tapete que a nossa mãe manda a gente varrer e a gente esconde. Uma hora o tapete voa porque ele não dá conta de tanta sujeira. E uma hora a gente somatiza, a gente sofre, a gente não dá conta, a gente desmorona mesmo. Porque é tanta coisa que tem dentro da gente que a gente não sabe nem por onde começar a tratar. Então, quando a gente fala desses fatores, é algo para a gente também estar atento na gente. Esses fatores que são, às vezes, coisas que é normal, isso não é nada demais, isso é bobeira, isso vai passar, mas às vezes não é. Já é um fator indicativo de um sofrimento, indicativo de algo que precisa ser trabalhado. Porque quando a gente fala das nossas emoções e das situações que a gente vive, a gente precisa sim parar para vivenciar isso. A gente tem o costume de buscar só a felicidade, só a prosperidade, só a alegria e esquecer também de vivenciar a dor. Para que a gente possa até desfrutar da felicidade, das conquistas, a gente precisa passar pela dor. Até para que a gente entenda a nossa capacidade, a gente precisa estar naquela situação em que talvez a gente entenda que não dê conta e que a gente chegou no limite. E aí a gente consegue ver o quão forte a gente é. Então, quando a gente fala desses fatores, por exemplo, os fatores de risco ou fatores de atenção. Pessoas que já têm uma instabilidade, uma questão emocional, uma dificuldade emocional prévia. Pessoas que estejam passando por um momento de crise, seja uma crise social, seja uma crise econômica, seja uma crise num relacionamento.
Isso pode sim ser um fator potencializador. Pessoas que não têm nenhum tipo de suporte, que de alguma maneira se sentem desamparadas, sozinhas. Todos esses são sinais em que a gente precisa estar atento. E pessoas, principalmente, que já tenham tido em algum momento da vida uma ideação suicida ou uma tentativa prévia. Aí a gente tem que estar com esse olhar mais atento para que esses fatores não se transformem em um motivo. Ou, de alguma maneira, não seguem a nossa perspectiva de forma que a gente entenda que não tem jeito, não tem mais solução. Minha vida acabou. Porque a tendência é que esses fatores eles se tornem o ponto-chave ali. Por quê? Eles se tornam a única coisa que a gente pensa, eles ocupam grande parte do nosso pensamento. Então, eu, de fato, não consigo ver uma razão para viver, eu não consigo ter esperança, eu não consigo ver possibilidade de melhora, porque o que eu estou passando agora me cega. E os fatores E assim, eu já até ouvi um relato, sem querer te interromper. Não, pode mas falar. assim, de um amigo, né, que ele cristão, e ele falou para mim, a única coisa que eu conseguia enxergar naquele momento era a dor, né? E tudo que eu queria naquele momento era acabar com aquela dor. Então você não pensa em nada, né? Você só quer se livrar desse sentimento e desse momento, né, de dor, de desespero, de desesperança, né? De fato. Você fica carregado desse sentimento, né? E é muito importante você saber reconhecer isso e buscar ajuda na hora certa, não deixar chegar nesse ponto, né? Exatamente, no limite. Isso é muito importante você pontuar, porque às vezes a gente não valida, mas as nossas emoções elas são muito potentes, para o bem ou para o mal. Elas podem nos motivar e nos levar longe, como elas podem nos paralisar. Então, tão importante quanto eu cuidar, por exemplo, da minha saúde física, eu também cuidar da minha saúde emocional. Porque senão isso em algum momento vai atrapalhar outras áreas da minha vida. E quando você fala do sofrimento, é muito comum entre jovens também, adolescentes, eles praticarem a prática do corte mesmo, a autolesão, que é uma forma que eles encontram de quê? Automutilação, né? Uma forma de tentar abafar aquela dor. Uma dor emocional que pesa, que é muito difícil, então eu tento abafar ela com uma dor física. Porque para eles, ou para a pessoa que está em sofrimento, é mais fácil lidar com a dor física do que com a emocional. Então a gente precisa estar muito atento a isso, para que a pessoa não chegue ao limite. E fechando os fatores de proteção, que são esses fatores que não nos protegem, mas nos amparam, que previnem de alguma forma e promovem a saúde emocional. É justamente o quê? Eu ter uma rede de apoio, eu ter pessoas com quem eu posso contar, que possam me dar suporte, que possam me escutar, que possam me direcionar no momento de sofrimento ou tristeza. Eu também ter abertura para falar com as pessoas, eu também me disponibilizar a me abrir, porque às vezes eu tenho uma rede de apoio, mas eu também não me abro, então também tenho que estar disponível para ser ajudada. A religiosidade, estar em contato com Deus, buscar a Deus, orar, entregar a minha vida, entender que os planos dele são maiores que os meus, me ajuda porque me traz esperança. Então me ajuda a enxergar um novo dia, uma nova situação. A resiliência também, que é uma capacidade que a gente vai ter de lidar com as diversas situações, de passar pelas adversidades da vida. E quando alguém já tem uma dificuldade emocional, você também ter todo um tratamento externo. Hoje já se quebrou muito esse tabu da busca por psicólogos, psiquiatras. Ainda existe preconceito, mas bem menos do que antigamente. O tabu era muito maior. Porque a gente entende hoje que todos nós somos vulneráveis. A nossa condição humana é carregada por uma vulnerabilidade. Então, nessa vulnerabilidade e na fragilidade, no momento de dor emocional, eu preciso buscar um profissional que vai me amparar nesse sentido. Assim como numa dor física, eu procuro um médico, um especialista. Então, também quando eu percebo, ou quando eu entendo que a minha condição é uma condição que eu não dou conta, buscar essa rede de apoio também em profissionais, seja através de medicamentos, seja através de uma terapia, para que eu trabalhe também esse outro lado. Sim, você falou sobre... É recente, né, essa mudança de
de consciência, né, sobre esse assunto, né? Eu creio também que a campanha do Setembro Amarelo influenciou muito nisso, né? A aceitação hoje é maior, né? A procura por ajuda também é maior por conta também da campanha, né? A importância dessa campanha também é muito significativa nisso, né? Nessa quebra de paradigma, né? De tabu, enfim. E, Rebeca, por isso é importante a gente apoiar, né? E estar divulgando essa campanha. Nós, no próximo encontro nosso, já vou aproveitar para fazer a propaganda, nós vamos falar sobre cyberbullying, que é um assunto também que está super em alta, né? É uma realidade que, infelizmente, vem assolando, né? Principalmente a juventude, enfim, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Tem a ver também com o tema. E como cristãos, né? Nós somos cristãos. Como é que nós devemos desenvolver qual o nosso papel como cristão diante de uma situação, né? Sendo relevante na vida das pessoas, como igreja, né? Eu e você somos igreja, então a gente tem um papel importante, definitivo, uma maneira de olhar, né? Especial para esse problema, né? E o que você tem a dizer como cristão, né? Como a minha fé ela é praticada no meu dia a dia, como é que eu ponho isso em prática? Então, como cristãos, eu acho que não só o nosso papel, mas o nosso dever é não julgar, acolher e dar suporte aos outros. Deus nos manda suportar uns aos outros em amor. Então, quando eu penso numa campanha que está falando sobre prevenção ao suicídio, numa campanha que gira em torno de um sofrimento emocional que pode ser prevenido, que pode ser trabalhado para que a gente entenda que há perspectivas de vida, eu preciso, então, apoiar essa causa na minha prática, no meu dia a dia, escutando o meu irmão, acolhendo ele, ajudando, entendendo que isso é um tabu que às vezes existe. Não é uma questão que é espiritual, às vezes é uma questão que é fisiológica, neurológica. Claro que a gente entende que existe sim o lado espiritual, mas às vezes a raiz disso é uma questão fisiológica, quando a gente fala da depressão. Então, também entender que eu preciso ser acolhimento, eu preciso direcionar esse meu irmão para um apoio, é aquele irmão que eu vou precisar ligar, que eu vou precisar caminhar junto. Então, é caminhar junto, acolhendo, mas também mostrando que Deus tem planos para ele, que a vida pode ser muito mais, trazendo uma perspectiva de esperança. Trazer para essa pessoa que talvez perdeu todos os motivos e razões para viver, é mostrar para ela que tem muito sentido a vida dela, que tem muitas razões e tem muitos motivos para que ela viva. Então, meu papel é falar, é informar e conscientizar, mas principalmente ajudar na prática, acompanhar essa pessoa em sofrimento. Porque às vezes a gente, e eu falo como ser humano mesmo, por a gente às vezes não saber muito sobre a temática, a nossa tendência é, eu não sei ajudar, então eu vou deixar essa pessoa para lá e se afastar. Mas às vezes essa pessoa precisa ali de você como um primeiro ouvido, né? Exatamente. Ela precisa às vezes que você olhe para ela e fale: olha, eu tô aqui com você. Você não está sozinho. A presença cura. Exatamente. Né? Deus te ama. Deus tem um projeto para sua vida. Às vezes ela só precisa ser ouvida. Exatamente. Né? E a gente não deve desvalorizar nunca o sentimento, nem esse momento difícil, né? Pelo contrário, nós precisamos estar disponíveis para ouvir, né? E a nossa presença, eu acho que é tudo que a pessoa precisa. Saber que você está ali disponível para ouvir, para ajudar, né? Sem julgamento, como você disse, né? Atribuir juízo. Sim. Isso não é nosso papel, principalmente como cristão, né? Então, a gente é muito relevante quando a gente está perto. A gente serve com amor, né? É mostrando o amor que Deus tem com a gente mostra para o outro. Assim como a gente passa por diversas situações e a gente erra, a gente tropeça, e Deus está sempre ali disposto a nos acolher e mostrar uma nova perspectiva, esse é o nosso papel. É verdade. Ser igreja, isso é ser igreja, né? A palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito, que está em 1 Pedro 5,7, que fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isso é formidável, essa certeza, né? E nós, como igreja, queremos compartilhar essa certeza também para você, né? Com você, que o Senhor tem cuidado de você. Né? Então, ele está lá, todo ouvidos, né? Eu estou aqui. Então, o que você tem que fazer é se voltar para ele. E eu sei que existem momentos na vida da gente que a gente nem orar a gente consegue, né? E o Espírito Santo está lá para isso, né? Ele quem intercede por nós. Então,
a gente precisa encontrar em Deus um ressignificado para tudo isso, né? Com ajuda, com apoio, com tudo isso, esse conteúdo maravilhoso que a Rebeca trouxe para a gente. E não esquecer que Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas, né, Rebeca? Que palavra maravilhosa. Queria que você, agora no final, você deixasse uma mensagem para quem está, mais uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente e desafiando a pessoa, né, quem está assistindo. Eu não sei se você hoje vive ou você passa por isso, mas desafiando a você tomar uma atitude, né, que te leve rumo à cura, né, à ajuda, procure ajuda, né, se você não tem para quem recorrer, né? Nós estamos aqui como igreja também, né? Tem o CVV e o telefone está aí na telinha para você também, mas não deixe de procurar ajuda, você não está sozinho, né? Existe um Deus que se importa, existem pessoas que de fato se importam também com a sua vida. Enfim, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, mais uma mensagem para quem está assistindo, para a gente finalizar, Rebeca. Claro, assim, a Bíblia, até quando ela fala do sofrimento e das questões humanas, né, Deus nos mostra e Ele diz pra gente que no mundo nós teríamos aflições, mas, tem de bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo. Então, aflições, sofrimentos, desafios, a gente vai viver sim ao longo da nossa vida. Isso faz parte da nossa condição humana. E o mundo está muito corrompido e a gente vive nesse mundo corrompido. Mas Deus, o mesmo Deus que nos manda ter bom ânimo e diz que venceu esse mundo, é um Deus de vida. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nele está a fonte de vida. Então, quando a gente entende que esse sofrimento, ele faz parte da nossa existência, ele faz parte do nosso contexto, eu entendo que tá tudo bem, eu não sou menos por sofrer, eu não sou insignificante, ou Deus vai me amar menos porque eu sofro. Não, mas eu entendo também que eu preciso buscar essa fonte de vida em Deus, mas também no suporte que eu tenho oferecido dentro da minha sociedade, desse contexto que eu vivo. Porque a gente precisa trabalhar o lado espiritual, mas também o nosso lado emocional. A gente precisa trabalhar os dois lados. Então, não se sinta menos, procure ajuda, ore, entregue sua vida para Deus, tente encontrar o sentido da sua existência nele, mas também procure profissionais que possam te ajudar a passar por esse momento, que possam te ajudar a elaborar essa dor e transformar ela no aprendizado. Porque tudo que a gente passa sempre vem para a gente como um aprendizado. Então, que você possa conseguir elaborar isso, olhar e passar por essa situação, para que lá na frente, como eu disse, você seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, entenda que sempre há uma vida. Por mais que a gente não veja, sempre há uma saída, sempre há uma perspectiva. E a sua vida tem muito valor para Deus, mas também para a igreja. Amém. Você é uma pessoa de valor. Nós nos importamos com você. Por mais que às vezes o seu sentimento te mostre que não, que você está sozinho e desamparado, você não está. Então, se permita ser ajudado, porque nós estamos aqui disponíveis para isso. Procure ajuda no CVV, mas também nos seus irmãos. E conte conosco, porque momentos da vida difíceis a gente consegue passar, a gente consegue construir, mas quando a gente acaba com a nossa vida, a gente acaba também com todas as possibilidades. Então, não se permita chegar a esse ponto, você não precisa chegar no limite, porque existem pessoas que estão dispostas a te ajudar e mostrar que sim, existe uma razão para viver. Amém, amém. E eu queria terminar lendo para você Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É nesse Deus maravilhoso que nós cremos e que nós compartilhamos com você esse assunto tão delicado e tão importante, tão relevante para os dias atuais. Então, procure ajuda, busque ajuda. Você é importante e existe um Deus que se importa com você e que tem pensamentos de paz, para o fim que você deseja. Rebeca, muito obrigada pela sua participação. Que honra ter você aqui. A gente pode programar uma próxima vinda,
né? Você foi abençoado? Se você foi abençoado, deixe o seu joinha aí no nosso vídeo, compartilhe com alguém que você às vezes conheça, né? E saiba que está passando por um momento assim difícil, né? E não deixe de compartilhar. Muito obrigada pela sua participação, Rebeca. Foi uma bênção. Amém. Obrigada pelo convite. Conte comigo. Amém. Deus abençoe você e uma excelente semana.